Por isso eu te peço, cerca este lugar, meu Pai, com os santos anjos do Senhor. Que nenhuma interferência do inferno venha tirar a palavra que será, meu Deus, plantada na vida e no coração dos teus filhos. Ensina-nos, tira de nós qualquer distração, mas fale, que o ministro seja apenas porta-voz, boca do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, pessoal? Você não fica assim preocupado com o pastor, não, porque esse negócio assim, ó, eu queria que você, como um rapazinho uma vez falou com o pai dele, que não era o pai que estava dentro dele, mas eu queria que você estivesse dentro de mim, para você sentir o que eu sinto aqui assim com essa mensagem. Porque isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver, e já me fez chorar muito. Todas as vezes que eu vou falar sobre isso aqui, me faz chorar bastante, porque isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que só confirma a palavra de Deus. Nós vamos começar aqui no verso 1. Diz o texto: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: diga, Moisés morreu. Moisés morreu. Toda a igreja, Moisés morreu. Moisés Fala, morreu. volta o verso 1 lá, Mateus. Toda a igreja. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Nós vamos falar sobre alguns conselhos. Como diz, começa hoje, continua depois. Conselhos, como diz o verso de número, finalzinho do verso 8, que vai fazer prosperar teu caminho e vai te fazer andar de forma prudente. Você vai ter uma vida próspera. E quem já veio nos outros estudos aqui lembra o que eu falei sobre prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é você crescer em tudo. Amém? Amém. Dia após dia. E além de fazer você prosperar em tudo, vai te fazer andar de forma prudente, que é o que mais não existe hoje. Mas a primeira coisa para a gente aprender aqui hoje é que Josué era o servo de Moisés. Josué era o cara que ficava atrás de Moisés para tudo. Josué era o camarada que Moisés ia para o monte, ele ficava no pé do monte. Moisés entrava na tenda, Josué ficava fora da tenda. Josué era o camarada que era o chefe do exército de Moisés, que ia para as batalhas para poder lutar as lutas, as barreiras, as coisas que se colocavam diante dele. E Josué era esse camarada que estava sempre com Moisés. Só que agora Moisés morreu. Então preste muito bem atenção. É aquele Moisés para Josué era o pai, era o mentor, era o cara que influenciava completamente a vida do Josué. É o camarada que cria Josué, que orienta Josué, que compartilha seu coração com Josué. Então Josué com Moisés eram muito ligados, muito ligados. E o que acontece? Moisés morre. Como você acha que fica Josué com a perda do Moisés? Se Moisés era tudo isso para ele, ele ficou muito chateado, muito triste, muito angustiado, muito decepcionado, tanto que ele estava agora parado, não queria fazer mais nada e só chorar pela falta do Moisés. Tá, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso serve para mim? Veja bem, algumas coisas na vida, na minha vida e na sua vida, elas precisam morrer para que você precise acordar para avançar. Amém. Algumas coisas na sua vida precisam ser arrancadas, porque tem muita coisa na minha vida e na sua vida que está fazendo com que eu e você venhamos viver uma vida cômoda. Muitas das vezes eu e você temos um potencial muito grande para poder avançar e ir a lugares maiores, mas não vamos. Por quê? Porque estamos agarrados a alguma coisa que nos traz uma certa segurança. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Quer ver? Tem gente que tem um potencial enorme para ser um chefe, para ser um professor, para ser um diretor, para ser um empresário, mas ele está agarrado naquela vidinha, aquilo ali está pingando para ele, e ele muitas vezes está ali, preso e não avança. Agora, entenda bem uma coisa: acontece duas situações. Ou isso você tem que fazer morrer, ou Deus vai permitir morrer para você acordar. Amém, Jesus. Só um glória a Deus. Essa mensagem dá uma mexida.
Sabe, aquela coisa que tem hora que acontece uma briga, uma discussão, um desentendimento, um entreveiro, que parece que o mundo vai acabar. Já que você não acordou, Deus preparou uma situação para fazer você acordar. Glória a Deus, amém. Porque está muito cômodo, tem esposa que ela pode fazer muito mais, ser muito mais produtiva, mas ela está tão agarrada no comodismo que o marido produz tudo, que ela não faz nada. Uau! E Deus não criou eu e você para vivermos dependentes apenas um dos outros e não fazer a nossa parte. Cada um pode e deve desenvolver alguma coisa nessa vida. Amém. Muitas das vezes Deus ele permite situações para poder mexer lá no trabalho e talvez você até perde ele. Uau! Ai pastor, agora eu perdi o emprego, cadê Deus? O senhor está falando de prosperidade, Ele está te dando uma oportunidade para crescer, para avançar, para acordar. Moisés tem que morrer para Josué acordar. Enquanto Moisés não morre, Josué continua ali atrás, só fazendo aquilo. Está acostumado a fazer. Agora, o estado de Josué aqui é um estado de um camarada parado, chorando e sem vontade. Talvez é assim que está você hoje. Talvez algumas pessoas aqui estão assim hoje, lamentando, murmurando porque diz, porque daquilo, ao invés de usar aquilo para poder começar a fazer uma diferença na vida. Amém? Amém. Puxa pastor, meu cachorrinho morreu. Talvez era a coisa que você mais gostava. Deus deu uma mexida nele para ver se dá uma chacoalhada em tudo. Até para fazer você sair de casa e fazer uma caminhada, porque você está muito sedentário. Uau, não dá nem glória a Deus essa mensagem. Ninguém quer dar glória a Deus. Quando a mensagem começa a pegar assim, né? Daqui a pouco começa a aparecer umas dorzinhas aqui. Oh Deus, o que o Senhor permitiu? Talvez para poder fazer você acordar. Vê que você está levando sua vida de qualquer jeito. Moisés precisa morrer, você precisa acordar. Amém. Em alguns momentos, nem precisaria alguma coisa morrer. Eu só precisaria despertar. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Onde eu posso melhorar? Onde eu devo avançar? Será que é só isso? Claro, não é para você entrar numa paranoia, mas é para você despertar. Eu não posso ficar parado. Quem está entendendo, diga bem. Amém. O texto ainda diz que Deus veio falar com Josué. É engraçado que Deus, ele só falava com Moisés. Só com Moisés. Só que agora ele começa a falar com Josué. Olha para o seu irmão e fale para ele, Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você. Fala para ele assim, aliás, já tem dias que ele está falando. Já tem dias que ele está falando. Amém. Amém, igreja? Amém. Verso número 2. Moisés, meu servo, é morto. Diga toda a igreja comigo, levanta-te. Levanta-te. Pois agora. E passa esse Jordão. Passa este Jordão. Quando que era para Josué levantar? Amanhã? Não, agora. Naquela hora. Agora. Primeiro conselho de Deus para você hoje. Se levante. Porque prostrado ele não vai te mostrar nada para você fazer. Aleluia. Se levante, como eu disse, tem gente que diz que está de pé, mas aqui dentro ele está deitado. Ele só murmura, ele só reclama, ele só olha para o negativo, ele só vê o que não deveria ver, e aquelas coisas não servem para dar ânimo para ele levantar, e aí ele fica ali choramingando. Deus está falando com a gente hoje, levanta. Se você observar na palavra de Deus, os homens de Deus, profetas de Deus, homens de Deus que receberam inspiração do Senhor, só receberam depois que se levantaram. Enquanto estivesse deitado, enquanto estivesse prostrado, não ouviria a direção do Senhor. Amém. Por que muitas das vezes nós não conseguimos avançar? Porque Deus não pode falar com alguém que só vive choramingando, entristecido, murmurando de tudo. Deus fala com aquele que o ânimo dentro dele está de pé, a consciência está viva, eu posso todas as coisas, está difícil, está complicado, mas não está nada impossível para aquele que eu sirvo. Está de pé. Então se levante. Todos os dias, meu irmãozinho, coloque isso no teu coração. Todos os dias, para ficar bem firme, todo dia, você vai levantar da cama, vai ter coisas que só vai querer fazer você ficar prostrado. Tem até uma coisa, tem dia que não dá vontade nem de levantar da cama. É ou não é?
É verdade. Você precisa passar por cima dos seus